Então tá bom, gente, já estamos gravando. Muito boa noite a todos e a todas. Com muita alegria que estou aqui de volta. E uma semana faz falta. E mesmo na semana passada, que eu não estava presente, mas eu não consegui chegar em tempo, tive problemas. Aí o que eu fiz? Facebook, gente, muito legal acompanhar pelo Facebook também, sabe? Que ele está colocando legenda. E ele coloca em tempo real. E eu pensei que ele gravasse com a legenda, mas não, é em tempo real. Então, se o palestrante está falando pausadamente e tal, até o espanhol, até o. Quem estava semana passada? Era o Mário? Mário. Ele falava aí a legenda em espanhol. Você vê que interessante o Facebook, muito interessante, tá? Então, nós não começamos ainda, mas vamos dar início, então, essa noite. E eu escolhi uma poesia. Eu gosto do Braulio, né, Bessa? Eu acho que essa poesia que a gente vai passar tem a ver com o tema da noite. Vamos lá, Rita? A Rita tá aí? Deve estar trabalhando. Estou aqui, Sandra, estou na posta. Tá bom, então. Vamos lá. Calma, criança. Tem uma canção que eu gosto muito de um poeta chamado Danilo Pernambucano, que ele diz que fazer o bem é bom e ser bom faz bem para mim. Enquanto existir gente boa para fazer o bem, há de haver esperança. Por isso que eu escrevi esse poema que diz assim: enquanto o amor pesar mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, meu povo, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto seu corpo dança, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança pelo fim da violência, pelo fim da intolerância, enquanto existir a vida, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém. Não adianta esperança se você não faz o bem. Transforme sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega e impera. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe ódio que tem que espalhar amor. Não adianta assistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou, desde a hora de nascer. Lhe apresentou a vida e fez você entender que se o problema é o homem vai resolver. Afinal, a gente nasce sem trazer nada para cá. Na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. O que importa de verdade é o que a gente vai deixar. Se gostou, compartilhe. Muito legal, né, gente? Ele diz tudo, né? Maravilhosa. Parabéns. Tudo em relação à ação, né? Se o homem criou o problema, é o homem que tem que resolver, é bem interessante, né? E eu acho que tem bastante a ver com o que o Ricardo vai aí trazer para a gente nessa noite. Antes de a gente passar para a apresentação do Ricardo, a gente tem um recadinho para dar, não tem, Rita? Vários. Então vamos lá. Qual deles primeiro? Já vou dando uma boa noite aqui para o pessoal do Facebook, tá? Que já estão aqui, já estamos com a live. Ivone, aproveita para passar o co-host para mim. E é seu bazar, né, Rita? Sim. Nosso bazar chegou tanta peça bonita. Muito lindo.
queria saber se a gente pode reservar, por exemplo, eu quero alguns itens, mas só vou poder fazer o Pix lá no começo do mês. Pode reservar, Rita? Pode, Sandra, pode. Pode, né? Não, às vezes as pessoas... Porque eu já perdi um monte de coisa que eu queria e não consegui comprar. Nossa, você que está com casa nova agora, que tem os touros de prata, coisa mais lindinha do mundo. É verdade. A Eloene e a Eliane andaram fazendo muita coisa. Pronto, gente, o bazar. Todos convidados a acessar, todos convidados a ver as novas peças. Realmente muito, muito lindas. E aí sempre no Facebook, né? Entra no nosso Face, acessa ali o nossas fotos, álbuns, aí vê as peças e é só fazer o contato, tá bom? Já está com preço lá e tudo. Tem o preço, tem tudo. Qual é o próximo recado, Rita? Palestra? Agora já vamos começar. Então tá bom. Vai lá, Márcia, com você. Bom, hoje é o Ricardo, né? O nosso amigo querido da casa, que todo mundo já conhece. O Ricardo vai falar sobre reflexões espíritas para um mundo melhor. É um tema que, com certeza, interessa a nós todos, né? E o Ricardo, eu vou apresentar, porque deve ter alguém chegando. O Ricardo é licenciado em Direito e em Filosofia, já foi presidente do CPDOC, é militante da CEPA. O Ricardo militava, é mania de... O Ricardo frequentava um centro em Vicente de Carvalho. Ele, junto com um grupo de pessoas, fundaram um outro centro lá. Como é que ele chamava, Ricardo? Que eu sempre esqueço. Nós fundamos o Grupo Espírita Leon Denis. Isso, o Grupo Espírita Leon Denis. E depois, por sorte nossa, o Ricardo teve que mudar para Santos, e nós aqui do Kardec ganhamos ele, né? O Ricardo foi uma figura que já chegou ajudando pra caramba, principalmente nos estudos, nos cursos que a gente fazia, com uma participação importante pra caramba, e por conta disso ele agora é o diretor de estudos dessa nova diretoria, nova que já faz 1 ano e 5 meses, né? E todo mundo, acho que a maioria daqui já fez cursos com o Ricardo, inclusive online, depois que começou essa pandemia. E ele foi organizador, junto com o Ademar Arthur Teodo dos Reis, do livro Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação, e agora com esses livros que o CPDOC e a CEPA Internacional estão editando, o Ricardo está num desse projeto. E a gente vai ouvir você falar agora, Ricardo. Bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente na sua casa, né? A casa que também é sua. Obrigado, Márcia. Então, realmente é sempre uma alegria estar aqui, junto aos amigos do SEAC. Quero agradecer a presença de todos nessa noite que já está um pouco fria, né? A gente já consegue perceber um friozinho, acho que aí em São Paulo, né, Alcione? Já deve estar mais ainda o frio. Então, sempre um momento acolhedor a gente poder ter um diálogo, uma conversa com amigos tão queridos de tantos anos, né? Na verdade, nós nos conhecemos há muitos anos e o Espiritismo é esse elo comum entre nós, a nos fortalecer, inclusive a amizade. Então, é muito bom estar aqui na presença de vocês e com vocês. Gente, o tema de hoje é um tema... Estava pensando aqui, estava vindo do trabalho, estava pensando as razões pelas quais nós vamos falar desse tema. E se a gente pensar em termos de Brasil e mesmo de mundo, nós vivemos um momento difícil.
se a gente colocar na conta apenas a pandemia, já é um pesão no momento atual que todos nós no Brasil e no mundo estamos carregando. E outros fatores nacionais e internacionais, de uma certa maneira, têm feito com que a nossa, como nós espíritas gostamos de dizer, a nossa psicosfera fique bem pesada. Então, o que eu queria conversar com vocês? Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre duas coisas básicas fundamentais. A primeira é que a gente tentar compreender melhor o significado e a importância da utopia. O significado e a importância de não deixarmos morrer as utopias de um mundo melhor. Tá? Essa palavra, utopia, normalmente ela é vista num sentido negativo, como se o indivíduo que fosse utópico, ele fosse um sonhador que não tivesse os pés no chão. Mas eu quero refletir com vocês vão ver na noite de hoje, que existe um sentido positivo para a palavra utopia também. E quero também conversar com vocês, tentar pensar o que o Espiritismo pode, em termos de princípios filosóficos, nos oferecer para que nós possamos realmente nos encampear nessa confiança de que é possível um mundo melhor. Esta confiança que nos ajudará a uma prática, a um agir no mundo em direção a esse mundo melhor. Então, são essas duas vertentes básicas de reflexão que eu quero fazer com vocês hoje. Trabalhar o termo utopia. Sempre, do meu ponto de vista, as utopias são muito importantes na vida. Se não fossem as utopias, talvez nós não tivéssemos ainda saído das cavernas, ainda estivéssemos nas cavernas, não tínhamos criado a civilização que manda sondas espaciais pelo espaço. Sempre alguém sonhou primeiro para que, na sequência, pudesse vir a realização, ocorrer a realização. E esses princípios filosóficos espíritas que eu quero tentar compreender, se o Espiritismo nos traz alguns princípios que nos ajudem a pensar e agir em favor dessa utopia. Então, vamos lá. Essa palavra utopia, ela vai ficar consagrada... Rita, você poderia, por gentileza, colocar o slide, por favor? Estou com o meu aqui. Cadê? Isso pode passar. Pode ir no sequência, Rita, por favor. Isso. Essa palavra utopia vai ficar consagrada na obra de um pensador de nome Thomas Morus. A obra é A Utopia. Ele era um inglês, nasceu em Londres em 1478, teve uma vida muito ativa no campo político, exercendo altos cargos. Enfim, ele teve uma atuação muito grande no seu tempo, inclusive foi condenado à morte. E foi, em 1935, foi proclamado santo por Pio XI. Curioso isso. E ele escreve essa obra, Utopia. Essa obra, Utopia, ela vai nos trazer o sentido atual do que nós entendemos por utopia. Pode passar, Rita. Obrigado. O que nós entendemos, qual é o significado comum de utopia nesta obra e que, de uma certa maneira, acabou se desenvolvendo pelo tempo histórico. O termo utopia, do grego ou igual a não e topos igual a lugar, indica um lugar que não existe, ou ainda aquilo que não existe em nenhum lugar. Platão já se aproximara muito dessa indicação, escrevendo que a cidade perfeita por ele descrita na República não existe em nenhuma parte sobre a Terra, mas foi necessária a criação semântica de moros
para preencher essa lacuna linguística. Quem comenta isso são os historiadores da filosofia, Giovanni Reale e Dario Antiseri. Então, o termo utopia significa um lugar que não existe. Como diz aí, o Platão, o grande Platão, já havia se aproximado dessa ideia na obra República dele, em que ele descreve uma república ideal, uma cidade ideal, uma república plena em harmonia, justiça, que funcionasse sem conflitos. Esse é que é o grande problema das utopias, né? Às vezes deixar de lado os conflitos. Na República de Platão, cada um fazia a sua parte dentro do quadro social, dentro das classes sociais, e a cidade funcionava que nem um relógio. A República funcionava que nem um relógio, cada um fazendo a sua parte. E o Tomás Moros, pode colocar, Rita, por favor. Ele vai imaginar na sua utopia, né, que nessa cidade, nesse local, né, há uma igualdade entre todos deveria haver uma igualdade entre todos os cidadãos, não havendo diferenças de renda e status social. Os habitantes de utopia se revezariam nos trabalhos da agricultura e do artesanato, a fim de que não surgissem divisões sociais em razão da divisão do trabalho. Em Utopia, do Tomás Moros, a jornada de trabalho é de apenas 6 horas, a fim de deixar espaço para o lazer e outras atividades. Os habitantes de Utopia cultivam a paz e sabem respeitar as diferenças religiosas. Em Utopia, o dinheiro é abolido e, com isso, se extinguem todas as calamidades que a avidez do mesmo produz entre os homens. Ou seja, esse tipo de situação não existe em lugar nenhum. Porque, como eu disse para vocês, as utopias, normalmente, se caracterizam por retratar situações em que não há conflitos. Mas o conflito faz parte da humanidade. Não houve, até hoje, na história da humanidade, uma sociedade tão perfeita, seja conforme a República de Platão, seja conforme a utopia de Moros. Nunca houve isso. E aí é a crítica, é uma crítica correta que muitos pensadores vão fazer. Um pensador chamado Maquiavel vai criticar isso. Isso não existe. Isso só no papel. Os homens são diferentes. Os homens não são tão adequados assim uns aos outros. Os homens têm ambições, os homens têm, enfim, tem uma série de paixões, de interesses que os guiam. Então, muitos pensadores na história da filosofia vão criticar essa ideia de utopia, que consta no texto do Moros, consta em Platão e em outros textos na história da humanidade. Podemos passar, Rita, por favor. No entanto, quando nós vamos chegar mais ou menos no século XVIII e XIX, nós vamos ter, isso aqui é muito importante, gente, um momento de muita confiança da humanidade, em especial da Europa, dos europeus, no progresso da humanidade. De que um dia nós iremos resolver os nossos problemas. Então, as ideias de racionalidade, progresso, desenvolvimento científico, tecnológico, essas ideias vão ser muito fortes dos séculos XVIII e XIX, num processo de ruptura com a idade medieval, do medievo, que nós chamamos. Será um movimento do iluminismo, que vai procurar iluminar o que eles chamavam as trevas da Idade Média, e colocando uma confiança muito grande de que o homem pode se desenvolver, sim. Nós podemos desenvolver sociedades que sejam um dia mais felizes, mais harmônicas. É engraçado isso. Já não é aquela utopia estática da República do Platão ou do Moros, mas aí já vai ter uma crença de que o homem pode construir esse amanhã melhor, este mundo melhor, de uma forma bastante forte, como eu disse, baseada na racionalidade, na ideia de progresso, no respeito, no desenvolvimento, na crença do desenvolvimento da ciência para resolver vários problemas humanos. Inclusive o espiritismo, quando nós olhamos, gente, o espiritismo ele é herdeiro
dessas ideias iluministas. A gente consegue ver tantas ideias iluministas nos nossos textos espíritas que é impressionante. Ideia de progresso está lá, ideia de respeito à ciência está lá, o próprio Kardec quis fazer do espiritismo uma ciência, a ideia do respeito à razão está lá. Tudo isso vem com esse movimento filosófico do iluminismo. Pode passar, Rita, por favor. Bom, então, nós vamos ter 200 anos, mais ou menos, que a Dora encontra e chama da civilização europeia. Aqui a gente tem que fazer, vamos lá, isso aqui é muito importante, hein? Quando a gente fala da Europa, né, a Europa está no centro da civilização naquele momento. Não estou falando da América Latina, não estou falando da África, percebe? São outros contextos. Naquele tempo, naquele período histórico, esses 200 anos do século XVIII e XIX, como diz a Dora Encontre aqui, a civilização europeia vai viver um verdadeiro frenesi entusiástico de idealismo e impulso progressista, né? Então, a Europa realmente vai se tornar muito confiante e eles vão fazer muita coisa, realmente. Eles vão fazer muita coisa. Eles vão desenvolver, a ciência vai ser desenvolvida, a indústria vai ser desenvolvida, enfim, tudo aquilo que o desenvolvimento da razão permite. E muita coisa importante vai acontecer no século XIX e que vai reforçar essa confiança do ser humano no progresso. Por exemplo, as teorias do evolucionismo biológico de Darwin, né, que vão... Olha, se a gente imaginar hoje o tamanho da ruptura que foi a teoria de Darwin e Wallace em relação às teorias consagradas pela teologia católica e cristã, de forma geral, é incrível. Então, Darwin vai trazer ideias importantes, Marx vai trazer ideias revolucionárias. Nós vamos ter, em 1789, gente, um movimento de ruptura incrível, que é a Revolução Francesa. A gente não tem ideia do que foi aquilo, 1789, em que você sai de um regime aristocrático para ir para um regime republicano, de uma forma bastante até traumática. Houve momentos de violência muito sérios no processo revolucionário, infelizmente, né? Mas, de qualquer forma, houve os processos revolucionários que trouxeram, né? Na própria Inglaterra teve os processos, enfim, políticos, sociais. Você vai ter você vai ter novas ideias, por exemplo, no campo da pedagogia, como, por exemplo, Rousseau vai ser um precursor de uma nova pedagogia, que depois vai ser Pestalozzi vai desenvolver, Pestalozzi muito influenciado por Rousseau, uma pedagogia que não mais aquela pedagogia clerical, eclesiástica, do mestre que fala, né? Mas uma pedagogia mais voltada para o amor entre o professor e o aluno, numa relação pedagógica afetiva, amiga, e que possibilite o desenvolvimento do aluno. Então, são ideias revolucionárias. A ideia da escola laica, obrigatória e universal. O próprio Kardec teve problemas no seu tempo em relação a essas questões da igreja querer sempre controlar o ensino que era dado às pessoas, e a escola laica era, de fato, um progresso no sentido de se livrar das amarras da religião. Tem aí tantas coisas que aconteceram no século XVIII e XIX, que foi um século que tinha, como a própria Dora Encontre, menciona aqui, a Ode e a Alegria de Beethoven, que como se essa música exprimisse... Márcia, você conhece essa música, Márcia? Ode e a Alegria de Beethoven, muito linda, né? Como se a Márcia é pianista, né? Não sei se vocês sabem, ela é a nossa pianista aqui do grupo. São músicas que retratam a Marselhesa francesa, que coisa maravilhosa. Enfim, o que eu quero dizer é que tudo isso aqui, e é o que a Dora está falando aqui, tem um sabor de confiança, que diz sobre uma vontade que aceita como possível atingir dias mais felizes. Gente, se a gente parar para pensar no nosso século XXI, no nosso início do século XXI, o clima mudou. Hoje nós temos um climão, digamos assim. Mas nessa época, o clima era de otimismo. A gente tem até dificuldade de imaginar a confiança que íamos
chegar lá era muito forte, em sociedades muito próximas dessas utopias que o próprio Marx vai desenvolver. Eu acho o método de Marx muito importante, quando ele critica a sociedade capitalista, mas a sociedade comunista que ele pretende, que nem Estado teria, eu acho, assim, bem difícil. Bem difícil. Em que pese que eu concordo com a crítica que ele faz. Mas tem um elemento, na minha opinião, humildemente, não sou estudioso de Marx, mas tem um elemento utópico nessa ideia de sociedade comunista, mas o Marx, com isso, mostra que está dentro do espírito do tempo dele. Essa crença, a razão vai nos levar lá, né? A ciência vai nos levar lá. Essa era, né, século XVIII e XIX é isso. Na Europa, era isso. No Brasil, vocês sabem, basta ver a história do Brasil, como é que a gente ainda estava no tempo dos jesuítas aqui, né? A gente ainda estava com uma forte influência clerical, enfim. Bom, vamos lá, Rita, por favor. Então, a própria Dora, ela fala assim, que não parece despropositário dizer que evolucionismo é a ideia que explica e permeia todo o século XIX. Nessa concepção, a evolução é um progresso, e, além do mais, um progresso necessário que, no que se refere ao homem, terminará só com maior perfeição e mais completa felicidade. Ela coloca muito bem aqui, expressa muito bem, ela tenta reduzir em uma palavra que é evolucionismo. O século XIX principalmente vai se caracterizar por uma crença na evolução. Na evolução. O próprio Auguste Comte, eu estou lembrando aqui, ele imaginava que a humanidade tinha fases sucessivas. Eles tinham essa ideia escalonada. E outra ideia que era muito forte em muitas teorias é de que esse progresso ele está conforme o movimento da história. Vai acontecer, é necessário. Então, a gente vai ver ao longo da nossa reflexão quanto que essas questões são questionáveis. Essa ideia de que o progresso é necessário, muitas vezes nós vamos ver que o progresso não ocorre. E muitas vezes ele há até retrocessos. E ao invés de ser necessário, muitas vezes ele na verdade, ele não ocorre efetivamente. Essas ideias vão ser muito questionadas no século XX, principalmente. Essa ideia de um progresso necessário. Vamos lá, então. Mas, de qualquer forma, esse progresso levaria o homem a uma completa felicidade na Terra. Houve esse momento no século XIX de confiança tão grande no ser humano e na humanidade que chegaríamos lá, chegaríamos em sociedades felizes, justas e harmônicas. Bom, e o Espiritismo? O Espiritismo é evolucionista. Mais uma marca do século XIX, dessas ideias progressistas, no cerne do Espiritismo, da filosofia espírita. O Espiritismo é evolucionista. O Espiritismo fala de lei de progresso, lei de evolução. É muito curioso isso. O Espiritismo faz um escalonamento também das sociedades. Da mesma forma que Marx trabalhou lá no final a sua sociedade comunista, superando uma ditadura do proletariado, superando o capitalismo e depois uma sociedade comunista culminando, o Espiritismo tem um escalonamento também do mundo. Ele diz que a história da humanidade se divide em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração e mundos felizes, na sequência. Os mundos primitivos são os primeiros habitantes desse planeta, ainda, digamos assim, até na pré-história mesmo. Os mundos de provas e expiações é o momento que nós nos encontramos, em que ainda predomina o mal, e esse mundo de regeneração em que os elementos de harmonia, justiça, amor estariam presentes com maior frequência em uma espécie de transição, para os mundos felizes. Aqui no mundo de regeneração a vida ainda seria material, mas já seria um mundo mais próximo dessa ideia de perfeição que estava presente na humanidade. Então, a primeira conclusão, do meu ponto de vista, gente, é que o Espiritismo tem sua utopia também. Se a gente considerar por esse lado, né, o Espiritismo tem a sua utopia. O mundo de regeneração, esse mundo que está por vir, é a nossa utopia.
O Espiritismo, então, ele tem uma perspectiva do futuro, ele acredita nesse futuro melhor. É bem óbvio isso, porque, afinal de contas, o Espiritismo está situado, ele nasce colhendo aquelas ideias de desenvolvimento. Podemos ir lá, Rita. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o século XX, as desilusões do século XX. Século XIX, aquela confiança danada na razão, no progresso, na ciência. Kardec está trabalhando dentro dessa ideia de um progresso que está por vir. Aliás, o Kardec achava que o Espiritismo já ia se sobressair no início do século XX. Ele enganou-se redondamente, no sentido de universalidade mesmo, cultural. Não ocorreu isso. O século XX vai trazer grandes frustrações a esses ideais de progresso dos séculos XVIII e XIX. Essa que é a verdade. Vai haver uma queda, vão haver frustrações em relação a essas ideias tão progressistas e de esperança para a humanidade. Podemos ir lá, Rita. Bom, primeira coisa que eu quero destacar é a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Eu costumo dizer isso, nós não temos ideia, nós latino-americanos que vivemos no nosso tempo, nós não fazemos ideia do que foi essa Primeira Guerra Mundial em solo europeu. Todas as famílias europeias, da França, da Alemanha, da Inglaterra, tinham um familiar morto, com pessoas que foram amputadas, que tiveram problemas de sequela de guerra. Olha a destruição da Europa naquele momento, a guerra de trincheiras, uma guerra que ficou durante anos naquele impasse. E, na sequência, como se ainda não bastasse, em 39 e 45 você vai ter a Segunda Guerra Mundial, que vai ser mais destruidora ainda. Isso aqui é um peso de desilusão muito grande. Lembre que a Europa era confiante. É como se esse mundo melhor estivesse lá na esquina, logo ali na esquina. Não foi o que aconteceu, né? Podemos ir, Rita. Ainda na esteira da Segunda Guerra Mundial, ao seu final, nós vamos ter a criação das bombas atômicas, em que as bombas vão ser utilizadas pelos Estados Unidos, em primeiro lugar, em relação ao Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que vai ser um massacre, né? Sem precedentes, porque a energia atômica foi utilizada para fins bélicos pela primeira vez. Então, a tristeza, se a energia atômica tem o seu lado positivo por um lado, ela também criou esse tipo de coisa. Ela também favoreceu a criação desse tipo de coisa. Podemos ir, Rita. Vamos ter as ditaduras nazista e comunista. O socialismo era um belo ideal, realmente, de uma unidade melhor. Mas, infelizmente, no processo histórico vai surgir o stalinismo, que vai colocar uma pá de cal na ideia socialista, que é difícil até hoje se desvencilhar dessa má imagem que o Stalin e seus companheiros colocaram na ideia socialista. Já, por um outro lado, o nazismo não tinha virtude nenhuma, porque era a doutrina da raça pura. E fez o que fez, o mal que fez, criando ditaduras totalitárias. Foram ditaduras totalitárias, realmente, de Stalin e de Hitler, que massacraram a liberdade, massacraram as pessoas, enfim. Foi um péssimo momento da nossa história. Veja, hein? Século XIX, confiança. Não é o que está acontecendo. Vamos lá, Rita, por favor. Ainda na esteira da opressão nazista e soviética, foram criados os gulags e os campos de concentração. Os milhões de judeus mortos, os perseguidos políticos na União Soviética, infelizmente. Então, veja, quanta tristeza nós já temos em meados do século XX. Em meados do século XX, nós temos aí um sentido que não é utópico, é distópico, né? É não utópico. É uma realidade muito dura, muito cruel que acaba ocorrendo. Podemos ir, Rita. As guerras imperialistas. Quem não lembra da Guerra do Vietnã, em que os Estados Unidos tentam invadir o Vietnã? Essa cena dessa jovem que foi atingida se eu não me engano, foi napalm, que era se eu não me engano, um tipo de bomba que eles jogavam lá e que atingia todos, queimava as coisas. Tristeza. Essa foto, inclusive, se eu não me engano, ganhou prêmios, muitos prêmios
por ter retratado o momento de violência da guerra, né? O que os Estados Unidos tinham que fazer no Vietnã, né? A gente pode perguntar isso. Vamos lá, Rita, por favor. E, de forma geral, a miséria em vários países, a pobreza, enfim, a fome ainda existe. É incrível isso. Nós estamos no século XXI e a fome ainda existe. Como é que pode isso? Nós estamos, como eu falei no início, nós estamos mandando sondas espaciais pelo universo. Não falta dinheiro no mundo, vamos combinar? Não falta dinheiro, mas a fome ainda existe, a miséria ainda existe. As pessoas vivendo em habitações desse tipo ainda existe, e não é longe, hein? Não é longe, aqui em Santos, em Guarujá, isso ainda existe. Né? Vamos lá, então, Rita. Tivemos, no início do século XX, um retorno do fundamentalismo religioso, a questão das torres gêmeas, que foi um fato. Agora eu me esqueci o ano. Alguém está lembrado do ano? Foi 2001, foi? 2001. Foi. 2001, né? É. Isso, início do século XXI, né? Você tem aquela coisa horrível que foi feita com as torres gêmeas. Aí nessas torres estavam pessoas trabalhando, gente. Sabe? Que não tinham nada a ver com os problemas do imperialismo norte-americano e sofreram, morreram nessa loucura. E o fundamentalismo religioso é interessante como voltou forte nesse período. Vamos lá, Rita. As crises financeiras internacionais, essas crises do capitalismo são cíclicas e que volta e meia é uma quebradeira, deixa um monte de gente desempregada, com dificuldade de sobreviver, enfim. São os desequilíbrios, enquanto há uma concentração de renda absurda por meia dúzia, a grande maioria sofre no processo. As crises internacionais, em 2008 nós tivemos uma forte, que ainda sentimos os efeitos. Tem a crise, uma famosa crise, a crise de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que juntou miséria para grande parte do mundo, inclusive no Brasil. Foi uma das piores crises financeiras que o mundo teve. Vamos lá, Rita. Enfim, né, em consequência de todos esses fatos do século XX, alguns pensadores vão começar a desconfiar um pouquinho dessa razão, dessa ideia de progresso, vão começar a fazer crítica à ciência, vão começar a descrer das utopias revolucionárias e vai começar a se cultivar um certo pessimismo em relação ao homem. O Sartre, que viveu bem essa realidade, o Sartre teve a sua França invadida pelos nazistas. É mole. A França, com os nazistas desfilando pelo Arco do Triunfo. Eles tiveram essa tristeza. Né? O Sartre, ao ter verificado a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ele vai chegar a uma conclusão. Olha, o homem é uma paixão inútil. Sabe? Essa frase do Sartre, ela vai no sentido contrário à ideia de otimismo no ser humano. O de otimismo da humanidade em relação ao seu futuro. O João Heidegger, que é um outro filósofo, que cortejou também com o nazismo, infelizmente, apesar que ele é um imenso filósofo. E o seu valor como filósofo não deve ser tirado jamais. Né? Dizia que o homem é um ser para a morte. Então, vejam que existe toda uma visão de morte, de tristeza, de desconfiança. Né? Que progresso é esse? Isso aqui é muito importante até para entender o nosso tempo. Podemos ir, Rita? Então, a grande pergunta que se faz é essa, gente. E essa pergunta vale também para os nossos dias, porque os nossos dias, como eu falei no início, não são dias de confiança. A gente não está confiando muito lá. Né? Pelo menos grande parte da humanidade não está confiando que esse mundo possa ter jeito. Né? Então, o que fazer ante o pessimismo do mundo contemporâneo em relação às possibilidades do homem e ao futuro da sociedade? Essa é a pergunta que vale, sabe? Vale muito. O que a gente vai fazer para conseguir sacudir esse pessimismo? O que a gente pode fazer em relação às possibilidades do homem e ao futuro da sociedade? O que a gente pode fazer para não sucumbir a esse pessimismo? Que por várias razões
existe na nossa sociedade atual. Então, eu quero trazer para vocês aqui, gente, um pensador importante da tradição marxista, que é o Ernest Bloch. E o tema fundamental do Ernest Bloch é justamente o tema da utopia e da esperança. Ele vai refletir sobre a questão da utopia, da importância das utopias e de termos esperança na vida e no futuro da sociedade. Podemos ir, Rita. Filósofo alemão. Quem é o grande pensador brasileiro do pensamento de Ernest Bloch no Brasil é o professor Alisson Leandro Mascaro, que inclusive escreveu uma tese de doutorado muito importante. Eu não sei se foi de ingresso à cátedra na Universidade de São Paulo, ou se foi a tese de doutorado dele, sobre o Ernest Bloch, que é justamente esse pensador da utopia, esse pensador da esperança. Então vamos lá, Rita, por favor. O Mascaro está aqui em São Paulo, aqui pertinho da Alcione. Vamos lá. O Ernest Bloch ele faz uma distinção na ideia de utopia. Ele fala o seguinte, que existe a utopia concreta e a utopia abstrata. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. O que é a utopia concreta? Ela diz respeito à compreensão das reais situações históricas, suas contradições, suas razões e as possibilidades de sua superação. Então, a utopia concreta tem a ver com essa possibilidade da gente compreender a nossa situação, compreender o nosso mundo, compreender como funciona a nossa realidade e, a partir dessa compreensão, partir para a superação. Isso aqui é lindo, gente. Tá? Essa é a utopia concreta. Agora, existe uma utopia abstrata que ele fala também. O que é a utopia abstrata? Ela se trata de uma visão idealista, que se apresenta com uma mera vontade, sem apoio na realidade. É interessante isso. Né? Essa utopia abstrata é algo vago, é um desejo vago, mas não tem apoio na realidade. É uma vontade, é um desejo, mas que não se traduz em transformação. E em síntese, seria isso. É um desejo que as coisas melhorem, mas não se traduz em ação no mundo para que isso aconteça. Essa seria a utopia abstrata. Vamos lá, Rita, por favor. Então, ele faz uma comparação, situa a utopia concreta no nível dos sonhos. Então, ele faz uma comparação entre utopia abstrata e concreta, ou melhor, entre utopia concreta e abstrata, né? Ele faz uma comparação entre o que nós temos, os sonhos chamados diurnos, em contraposição aos sonhos noturnos. Qual é a característica do sonho noturno? A psicanálise freudiana considera os sonhos uma manifestação das inquietações passadas do indivíduo. Traumas, recalques e vivências de cada qual surgem nos sonhos. Cabendo ao psicanalista interpretá-los, o sonho noturno é estático, reativo, ligado ao passado. E muito legal isso, né? O sonho noturno nos leva ao que vivemos. Nos leva às nossas inquietações, os nossos traumas, os nossos recalques, enfim. O sonho noturno é estático, ele é reativo em relação ao passado. Ele opera em relação ao passado. E o sonho diurno? Então, o sonho noturno, antes de falar do sonho diurno, tem a ver com a utopia abstrata. É aquele que está no nível da mera vontade, sem ação no mundo. Agora, o sonho diurno, diz ele, é o sonho que se sonha acordado. Ele se constrói a partir da vontade, da fantasia, da imaginação e da criação. O sonho diurno é novidade e esperança. Eu acho isso aqui fantástico. O sonho diurno é aquele que a gente está acordado. É aquele que a gente olha para a realidade, compreende a realidade e age na realidade visando a sua modificação. É incrível isso. Não é aquela utopia do sonhador estático. Sonha que quer, mas não realiza, nem compreende, nem realiza. É muito diferente, tem a ver com a ação do mundo, da compreensão e da ação no mundo. Vamos lá, Rita. Então, para Bloch, aqui é bacana esse trecho para a gente refletir bem sobre essa questão aqui. Que eu lembro que eu falei do necessário, aqui a gente vai compreender melhor isso.
Para Bloch, o ser deve ser pensado não como algo dado, estático e acabado. A existência se apresenta tanto como um ser dado, mas também como um ser em potencial, um ser ainda não. A história deve ser pensada a partir das suas possibilidades. A sociedade não é um dado estático e, além disso, a própria natureza é um ser ainda não. Gente, isso tem tudo a ver com a lei de evolução do espiritismo. Só que tem uma questão aqui que ele coloca. Ele coloca que primeiro ele faz ele traz essa ideia de que a realidade não é um dado estático, pronto e acabado. A realidade está em movimento. A realidade, ela está em movimento. E nesse movimento sempre existe a potencialidade do surgimento de algo melhor. Então, no nosso caso, do nosso tema de assunto, no nosso assunto de hoje, né, o mundo de hoje tem a potencialidade de se tornar um mundo melhor. Nós temos a potência neste momento presente. Ele diz assim, que esse ser é um ser ainda não. É um ser futuro que ainda não se realizou. Apenas ainda não se realizou. Mas não quer dizer que não possa se realizar. Mas ele vai dizer aqui uma coisa importante, gente. Isso aqui não deve ser pensado como algo que vai acontecer necessariamente. E aqui é uma reflexão bem interessante. Não é que o mundo vai evoluir, né? O planeta Terra, por exemplo, nós vamos passar para sociedades melhores necessariamente. Como se muitas vezes se acreditou no passado, naquele otimismo que eu falei de algumas teorias do iluminismo. Não. A possibilidade de melhora, existe o quê? Uma possibilidade de melhora. Está no campo do possível. É possível que sim. Mas é possível que não também. No nosso caso específico, é possível que a questão ecológica, por exemplo, se não for cuidada, acabe com as nossas condições de vida no planeta. É possível que isso aconteça, sim. E que a gente não chegue a esse patamar superior. Pode ocorrer. É uma possibilidade. Mas é uma possibilidade também que esse problema seja superado e que a gente consiga ir para um estágio superior em termos de humanidade e de civilização. Não, o problema é que não devemos interpretar que isso será algo que necessariamente ocorrerá. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Vamos lá, Rita. Daí ele continua a análise da busca da utopia concreta. Ele diz assim, a percepção das estruturas históricas e sociais, seu estudo, seu manejo e a atuação concreta em tal realidade dão a dimensão do conceito filosófico de possibilidade. O ainda não ser é a possibilidade de ser. A possibilidade não representa a certeza do dístico da possibilidade. A possibilidade exige a atualização da potência. Somente o agir concretiza a possibilidade. Muito legal isso. Então, a utopia concreta não é o estudo do inexorável, daquilo que necessariamente vai acontecer. Não. Ela está sob o dístico da possibilidade. A possibilidade exige o quê? A atualização da potência. Lembrando do Aristóteles, ele dizia o seguinte, a sementinha e a árvore. A sementinha tem a árvore em potência. Quando a árvore se desenvolve, ela atualiza aquela potência que tinha na semente. Então, somente o agir é que concretiza essa possibilidade. Somente o agir que concretiza. Não adianta meditar, não adianta ficar deprê, não adianta nada. É só ação no mundo que vai mudar a realidade. Vamos lá. E mesmo assim é uma possibilidade. Agora vamos olhar um pouquinho das ideias espíritas propriamente ditas. Eu acho esse diálogo entre Ernest Bloch e o espiritismo possível. Vamos lá. A contribuição dos espíritas e do espiritismo para um mundo melhor. Creio que o espiritismo tem, sim, sua contribuição para um mundo melhor. Podemos ver, Rita. Eu procurei sintetizar alguns pensamentos que são, logicamente, tirados dentro de uma visão espírita e dentro também dentro de uma perspectiva contemporânea de visão do espiritismo. Tá? A primeira coisa que os espíritas podem contribuir com esse mundo melhor, penso eu,
é através de uma postura humanista, na qual a violência é descartada como forma de emancipação humana. Eu penso que isso aqui é um ponto importante. Nós, espíritas, não aderimos à violência. Isso não quer dizer que nós sejamos bobinhos, né? Mas as nossas armas são as armas do diálogo, da reflexão, do argumento, do estudo, da crítica, do pensamento crítico. Mas nós não aderimos à violência física, né? No sentido de... É um princípio ético importante que eu penso que é irrenunciável do espiritismo. Isso não quer dizer, repito, que sejamos bobinhos. Nós espíritas temos um imenso potencial crítico, porque nós espíritas, todos os estudiosos do espiritismo são intelectuais, porque o espiritismo requer uma elaboração intelectual, não que ele seja difícil, mas ele requer sim um pensamento. Então, os intelectuais espíritas, os espíritas, na sua condição de intelectuais, de pessoas que estão no mundo, pensando o mundo e agindo no mundo, podem sim ter um pensamento crítico em relação às estruturas do mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, o princípio do humanismo, do respeito, da não violência, melhor dizendo, é um princípio também que nós acolhemos. Bom, um outro princípio importante que creio que o espiritismo traz para todos nós é o reconhecimento da dignidade de todos os seres humanos, independentemente de raça, credo... Aqui eu já não sei o que está escrito. Credo, sexo, opinião, né? Enfim. Credo. Cor, sexo, opinião. O que está escrito? Raça, credo, cor, sexo e opinião. A reencarnação pode ser um grande instrumento dessa conscientização. Então, é isso aí. Eu penso assim, gente. Por exemplo, o Porteiro fala muito sobre isso. Alguns espíritas falam muito sobre isso. A reencarnação, se você pensar o quanto que o processo reencarnatório pode ser conscientizador no sentido do respeito às diferenças, é impressionante, porque hoje eu nasci brasileiro e branco, amanhã eu posso nascer norte-americano e negro, depois de amanhã eu posso nascer chinês, percebe? E assim vai indo. Nós ocupamos várias situações econômicas, sociais, no processo da vida, no processo das reencarnações sucessivas. Então, a reencarnação pode ser um belo instrumento de conscientização contra todo tipo de opressão, porque nós mesmos podemos ser oprimidos em encarnações futuras, se nós não criarmos sociedades que lidem melhor com esses processos. Vamos lá, Rita, por favor. O que o Espiritismo traz para nós, penso eu, é uma visão otimista sobre a vida, a partir da compreensão do homem como ser que transcende a morte biológica, o homem como um ser para a vida. Isso aqui é importantíssimo, gente. Nós não acreditamos que após a morte venha o nada, tá? Nós acreditamos que a vida continua após a morte. Essa é a nossa convicção de espíritas. Então, nós não vemos a morte como uma frustração do ser humano. Sartre via a morte como uma frustração. Dizia que o homem deseja, é livre, mas chega na morte, acaba tudo e pronto, e acabou. Nós, espíritas, não vemos dessa maneira. O espiritismo diz, olha, a morte biológica, ela não é a barreira última. A vida continua. Isso aqui é uma grande contribuição do espiritismo para o mundo de hoje, que é um mundo que de forma geral, penso eu, apesar de termos muitas religiões, mas a maneira de se sentir, de se pensar, de se colocar no mundo ainda é muito materialista, né? Então, essa visão de transcendência que o espiritismo traz é um fator, penso eu, bastante importante. Esse quarto é a crença na educação para a liberdade, mas também para a responsabilidade, como fator primordial do desenvolvimento humano. O espiritismo investe muito na educação, gente. Isso aqui é penso ser uma verdade muito clara do espiritismo. O nosso grande mestre era pedagogo. Então, o espiritismo acredita, a própria Dora Encontro fala numa educação da alma, eu concordo, o espiritismo é uma espécie de educação da alma, uma educação que transcende a materialidade,
para o ser cósmico que nós somos. Agora, a educação do Espiritismo sempre vai trabalhar a ideia, sim, de que existe a liberdade, mas também como a contraparte da liberdade é a responsabilidade. E no campo da educação ainda, o Espiritismo, penso eu, a melhor visão do Espiritismo é de uma educação emancipadora, que o ser humano se conheça enquanto indivíduo e enquanto ser social. Não apenas uma educação voltada para o mercado, né? Como a gente diz, para o mercado de trabalho. A educação que o Espiritismo propicia, penso eu, ou que estimula, é justamente uma educação integral, para que a gente se reconheça como ser terreno, ser que transcende, ser psíquico e ser social. Como diz o John, biopsíquico, físico e espiritual. Se não me engano, é assim que ele fala, né? A gente tem várias facetas, digamos assim, de atuação humana. Vamos lá, então, Rita? Outra coisa que o Espiritismo oferece para o mundo contemporâneo, em que pese que o Espiritismo virou uma religião no Brasil, isso aqui eu não tenho dúvida, não vou discutir esse tema. Mas, na sua origem, o que o Espiritismo propõe? A proposta de um espiritualismo não dogmático, racional e livre pensador, com uma espécie de terceira via alternativa ao espiritualismo dogmático e ao cientificismo materialista. Isso aqui é um posicionamento que o Espiritismo oferece, na sua origem com Allan Kardec, que ainda precisa ser melhor compreendido por nós espíritas mesmos. O Espiritismo é um espiritualismo não dogmático, racional, livre pensador, que ele nem está junto com o espiritualismo dogmático e nem está com o cientificismo materialista. É como se nós fôssemos uma terceira via. Tá? Isso aqui é muito importante. Nós temos um outro caminho, que não é pelo dogma das religiões e não é pelo materialismo das ciências contemporâneas, muitas vezes, né? Sexto, o cultivo da vida ativa e não da vida contemplativa como forma de resolução dos problemas individuais e sociais. O Espiritismo não trabalha com a ideia de vida contemplativa. O que é a vida contemplativa? A gente se apartar do mundo e ficar orando para que o mundo melhore. Respeitamos quem faz isso, mas não é a proposta espírita. A proposta espírita não é essa. A proposta espírita é do ser humano no mundo como agente de transformações. De transformação. É o que chamamos de vida ativa. É uma vida de atuação no mundo. Não é uma vida de contemplação, de oração apenas. Não que a oração tenha os seus momentos, sim, mas como fortalecimento para a ação no mundo. E o Espiritismo chega a falar que o próprio Jesus de Nazaré é um exemplo nesse sentido. Jesus de Nazaré não ficou... Ele tinha os seus momentos de oração, mas ele tinha os seus momentos de atuação no mundo. Vamos lá, Rita, por favor. Aqui, a ideia de evolução do Espiritismo, ela está assentada em base ontológica. O que é isso? Na estrutura do ser. Para nós, existem dois elementos na realidade do universo, que estruturam o universo. Acima desses dois elementos, nós acreditamos em Deus. Mas os dois elementos são espírito e matéria. E o espírito e a matéria, gente, estão em permanente movimento, devir, evolução, cabendo ao homem o desenvolvimento da sua evolução consciente. Isso aqui é importante. Tudo na vida gira, a matéria se movimenta, os mundos se movimentam, e a nossa psique, o nosso ser psicológico também se movimenta. E aí, cabe a nós, segundo a visão espírita, orientar conscientemente o nosso processo de transformação, para sermos cada vez melhores enquanto seres humanos, enquanto pessoas no mundo. Já estou finalizando, gente. O reconhecimento da importância do binômio indivíduo-sociedade. Isso aqui é importante, gente. Não devendo o indivíduo isolar-se egoisticamente do grupo social, mas também não aceitando a aniquilação ou extinção do indivíduo em detrimento do todo social. Isso aqui desse mundo melhor que ainda está por vir. Ele valoriza o indivíduo, mas não esquece de valorizar a sociedade. O indivíduo influencia a sociedade influencia o indivíduo. O ser humano, por isso que se critica muito a ideia de reforma íntima, que dá a impressão de que o nosso processo evolutivo é uma coisa intimista, eu comigo mesmo, mas a gente só evolui socialmente. A gente precisa da sociedade para evoluir, para se desenvolver enquanto pessoa. A gente precisa dos atritos sociais e dos estímulos sociais para a gente se desenvolver. Por favor, Rita. Para finalizar, gente, o Espiritismo, isso aqui, ele valoriza
dentro de uma ótica espiritualista. Isso aqui não é para negar, o espiritismo é uma filosofia espiritualista. Então, ele valoriza o ser em relação ao ter. Ele faz uma distinção entre o necessário e o supérfluo, e ele rejeita esse consumismo banal das sociedades capitalistas contemporâneas. Rejeita, né? Um consumismo banal. Não no sentido de que é pecado consumir, não é isso que estás falando, mas no sentido de se trabalhar a existência humana, existe muita coisa importante e necessária que muitos seres humanos ainda não possuem e ainda não desfrutam. Mesmo como nós vimos, a própria ideia de ter o que comer. Então, hoje nós vivemos, por exemplo, este novo mundo, esta utopia espírita trabalha com essa ideia da valorização do necessário, né? De a gente fazer essa distinção em que todos nós teríamos possibilidade para viver melhor, com dignidade. E, finalmente, gente, o desenvolvimento do sentimento de empatia e solidariedade pelos que sofrem. O Espiritismo fala muito disso, demais mesmo. De que a gente tem que desenvolver isso, esse sentimento de empatia, de solidariedade pelos que sofrem, porque estão em condições... Todos sofrem, tá? O rico e o pobre sofrem. Não é só materialmente que se sofre. Isso aqui é importante também dizer. Então, o Espiritismo não fala só da caridade material, fala da caridade moral também, né? Às vezes, quantas pessoas que têm condições econômicas bastante interessantes, do ponto de vista materialista, material, capitalista, às vezes estão precisando de uma palavra amiga. Então, todos sofrem. E o Espiritismo convida a esse desenvolvimento desse sentimento de empatia e solidariedade. Então, gente, pode concluir, Rita. Para a gente encerrar, esse mundo melhor, o Espiritismo tem a sua utopia, sim, de um mundo melhor, o Espiritismo tem princípios em direção a esse mundo melhor, mas, como diz lá na utopia concreta do Ernest Bloch, essa possibilidade só vai se tornar realidade no mundo se nós agirmos em favor desse mundo melhor. E quanto aos tipos de ação, existem vários tipos de ações, de variada natureza, cada um escolhe segundo a sua vocação e a sua maneira de ser. Era isso, gente, que eu queria conversar. Acho que fui bem longo hoje, né? Não estava querendo ser tão longo, mas acabei me estendendo. É isso. Boa noite. Estou à disposição. É muito interessante essa coisa, porque a gente, quando vê um tema, a gente fica imaginando como a gente abordaria aquilo, o que será que a outra pessoa vai falar, e acho que se perguntar para cada um de nós, a gente pensaria num caminho diferente, e foi muito interessante esse caminho que você trouxe, Ricardo, muito legal. Para mim foi instigante. Eu acho muito bacana essa distinção entre utopia concreta e abstrata. Isso já foi enfrentado. Isso já foi enfrentado. Né? Agora, eu queria comentar uma coisa para você, antes de passar a palavra para a Sandra. Eu só queria... Eu tenho ouvido em alguns debates e tenho lido alguns filósofos ou historiadores que comentam que essa crise toda que a gente está passando no mundo, esse desânimo todo, esse embate, essa chegada novamente, esse reforço desse movimento que a gente chama de ultradireita, que chama de fascismo, sei lá o quê, de pensar mais no umbigo do que nas pessoas, essa coisa de juntar... eles comentam que é porque a gente está... essa coisa do capitalismo mais embrutecido, mais arraigado, mais de juntar grana, está se esgarçando, e porque, da mesma forma que a gente saiu do sistema feudal, que a gente saiu do sistema de... A gente demora, sei lá quanto, se é século, sei lá quanto, mas é porque esse tipo de organização política que a gente tem está chegando no limite. Você acha que isso é verdade, Ricardo? Então, Marta, é uma questão interessante isso aí.
vou me referir ao tema ecologia. Tem gente boa aí dizendo que o mundo está numa situação bem difícil. Bem difícil. E se não tomar cuidado, a gente pode chegar num nível de não reversão. Então, eu acho que tem possibilidade, sim, de... Tanto é que eles estão chamando a atenção. As pessoas sérias estão tratando desse tema aí. Eu acho que existe a possibilidade... Vou lá no Ernest Bloch. Existe a possibilidade, sim, de nós desenvolvermos um melhor relacionamento com o meio ambiente. Eu acho que existe a possibilidade, sim. Em termos estruturais, tá? Isso aqui é importante, porque a dificuldade é mexer em termos estruturais. A gente não jogar latinha na praia, a gente já entendeu. Pelo menos são mais antenados, já entendeu. Agora, o problema é tu mudar as estruturas industriais, isso aí que é um problema. Né? Então, eu acho que há possibilidade, sim, de nós, a partir da conscientização, promover processos de mudança em direção à solução dos problemas ecológicos. Há possibilidade, sim. Mas tem que ser sincero, Márcia. Não necessariamente. Não necessariamente. E aí entra a questão do livre-arbítrio. O problema do necessário. Você pegou... Exatamente, não é necessário que a gente chegue lá. Enquanto espírito imortal, a gente continua. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente vive num planeta que tem recursos finitos. Então, se a gente transformar esse planeta num lixão, num ponto que a gente acabe com os mares, que a gente acabe com a Amazônia... Gente, como é que vai fazer? A natureza, já vi alguns documentários que se o ser humano não está próximo, com o tempo ela se refaz, né? Mas o problema é a humanidade que vai, durante um período, subir. É um problema complexo, Márcia. Eu acho que pode ser, sim, há uma possibilidade, para o sim e para o não. Muito bem. Não sei se é muito otimista, é isso, né? Mas o que eu vou fazer? É o que eu acho. Ricardo nos trouxe no final ali, nas suas conclusões, Ricardo, verdadeiro tratado, né, do que nós, quase que um manual, né, do espírita, e é muito interessante aqueles apontamentos. Eu não sei, ainda bem que está gravado, eu não sei se você colocou ali, dentro daqueles itens, a questão do respeito, né, das diferenças, porque é o que está muito vindo à tona, né, nos dias atuais, essa questão das diferenças, da diversidade, de cultura, de tudo. Não sei se um dos itens você colocou isso, mas o tratado foi excelente, muito, muito interessante. E, Ricardo, tenho aqui algumas perguntas. Eu vou começar com a pergunta do Flávio Tadeu, que além de fazer uma pergunta, depois ele indicou um livro aqui para leitura, tá? Ele está colocando aqui um livro bom de se ler, é A Era do Capital Improdutivo, de Ladislau Dalbor. Colocou aí no chat, tá? E aí ele fez a seguinte pergunta. Ricardo, te pergunto, de que adianta mandar uma sonda para o espaço enquanto milhões morrem de doença e de fome e tal? Não seria isso muito... não seria muito egoísmo isso? Foi o Flávio, né, que perguntou? Flávio, Flávio Tadeu. Flávio, assim... É uma contradição. É uma contradição. A humanidade, ela é cheia de contradições. Cheia de contradições. Por isso que aquela ideia da utopia perfeitinha do Platão, do Tomás Moros, isso não existe. Realmente, essa utopia não existe. Por causa das nossas contradições. Essa que você falou é uma das maiores. A gente consegue montar, fazer experimento. Nós vamos mandar sondas pelo universo. E não consegue alimentar as pessoas do planeta? Não consegue que todas as pessoas do planeta tenham direito a um alimento? A um pão? Que isso, gente? Que loucura é essa? Que mundo é esse que nós vivemos? Isto é uma contradição. Assim como tem outras. Concordo, é uma contradição. E assim... E aí é que tá. Será que nós vamos acordar para resolver? Eu não sei. Também não sei, é uma possibilidade. Essa questão, inclusive, isso entra na pergunta que o Wilson colocou aqui para a gente, Wilson Garcia. Tudo bem, Wilson? Não sei se ele ainda está aí. Que há um dado objetivo, que é a utopia concreta e a utopia abstrata se completam.
Nem a concreta alcança a plenitude, nem a abstrata se anula. A concreta para na própria ineficiência da concretude, cujo olhar se limita a ela mesma. A abstrata vai além, contudo, sem vislumbrar os meios que se torna concreta. Que tal uni-las, Ricardo? É possível? Então, se eu entendi o que o Wilson falou, porque o Wilson ele é um cara que, quando faz pergunta, eu tenho que pensar várias vezes. Dá uma lidinha no chat aí, quem quiser ler também. Fala. Porque esse cara é inteligente pra diacho. Mas o que eu entendi, Wilson, da sua pergunta, eu vou falar um pouquinho da utopia, a questão dos sonhos diurnos e noturnos. Eu acho que isso, e eu não sou psiquiatra e não sou psicólogo. Aqui tem a doutora Sandra Lia e tem os psicólogos do grupo que poderiam falar melhor que eu sobre essas questões do sonho, tem o Paulo Muniz, enfim. Os sonhos noturnos, creio que eles não são totalmente... Eles não são desprezíveis, eles podem servir como fonte de autoconhecimento. Tá? Eu acredito nisso. Então, eles não são desprezíveis. Agora, o que o Bloch está tentando trazer para nós é o seguinte, que não adianta a gente ser apenas reativo. Os sonhos noturnos nos trazem esse conteúdo do passado. Quando, na verdade, o sonho diurno nos aponta para o futuro. Indo na linha da tua reflexão, talvez a gente tenha que pensar numa complementação entre teoria e praxis, entre compreensão do mundo e atitude no mundo. Só a teoria, só a compreensão do mundo, eu me trancar no meu quarto e ficar estudando e conhecendo pra caramba de muita coisa, de pouca coisa, muito, não adianta. Mas eu também ir para a ação do mundo de maneira cega, sem compreensão do mundo, também não adianta. Não sei se é por aí que você quis chegar, mas a teoria e a prática devem se complementar. O homem age no mundo a partir da sua compreensão do mundo, e sua ação no mundo, traz novos elementos para novas compreensões. É um processo dialético. É assim que eu vejo, sabe? Então, o sonho diurno, nesse sentido, se complementa com o sonho noturno. No sentido de que não podemos jogá-los fora. E cada um tem um papel no nosso processo de transformação de si mesmo e do mundo. Não sei, se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Não sei se será por aí que você estava perguntando. Não sei. Eu queria falar. Pode falar, Cíntia. Bom, enquanto a Cíntia se coloca, mais alguém quer falar alguma coisa? Ricardo, então essa utopia que a gente fala, quando a gente fala assim, isso aí é utopia, e a gente tem esse sentido de utopia como sendo alguma coisa do tipo que não vai alcançar, uma fantasia, né? Quando a gente fala assim, isso é utopia, então a gente está com esse sentido de que é fantasia, que é algo inatingível, né? E essa utopia, então, seria a utopia que você colocou, abstrata, essa que a gente coloca. Não é a concreta é aquela que a gente sonha, mas vai atrás para realizar. A gente vislumbra e vai realizar. Na concreta, a gente mais que sonha, Sandra, a gente compreende e vai realizar. Certo. Compreende, não é só o sonhar. Isso, a gente compreende e vai realizar. Então, isso aqui é um estímulo ao conhecimento. Um estímulo ao conhecimento. A conhecer o que é o mundo, efetivamente. Essa é a mensagem dele. E aí vem aquela coisa da teoria e da prática. A teoria... A prática sem a teoria, ela é cega. E a prática sem a teoria, ela é cega. E a teoria sem a prática, ela é totalmente inútil e ineficaz. Então, o ser humano, nessa visão que o Bloch coloca, é um homem de pensamento e de ação. E isso coincide com o que o Espiritismo coloca, porque o Espiritismo fala que a nossa reencarnação ela tem a ver com um processo de desenvolvimento. A gente precisa reencarnar para se desenvolver e ter experiências. Então, a gente tem que experimentar a realidade do mundo e da vida. Sem isso, não adianta a gente ficar no mundo espiritual só lá com o André Luiz conversando.
Ô, Ricardo, agora você me deixou numa dúvida, não sei se a Sandra... Se eu sou um pensador, se eu sou um autor, e eu estou pensando a realidade e caminhos possíveis para a gente andar a partir daquilo, mesmo que eu não vou pôr a mão na massa, eu estou fazendo uma utopia concreta. Sim. Eu estou viajando em cima de coisas impossíveis. Sim, tá certo, lógico. Devemos Tá. muito aos pensadores Não, que tudo bem, analisam não. a realidade social, e isso, sem dúvida. Agora E procuram claro. entender a realidade social. Tá. É isso aí. Sem dúvida. O Wilson respondeu dizendo que se Mascaro anulou a utopia abstrata, ele se anulou na medida que só vê possibilidade na utopia concreta, que se vale do visível e do palpável. Nós, espíritas, sabemos que vai além. Então, talvez a ideia quer dizer que a gente tem que mesclar, a ideia do Wilson, que eu estou entendendo, é mesclar isso, né? A coisa do palpável e a coisa do não, né, do abstrato, que a gente também almeja, que a gente vislumbra, vamos dizer assim. Não, tem que, assim, deixando claro, a utopia abstrata, dentro do pensamento do Bloch, ela é reativa. Ela não produz mudança no mundo. É Ela isso. só reage, a gente reage. Exatamente. Reage ao que está acontecendo passivamente, seria isso. Agora, dentro de E essa utopia concreta é aquela que produz, independentemente se nós estamos falando de imortalidade ou não. Independente. Entendi. Sim, nós espíritas entendemos que o ser humano vai além. E dentro de um ponto de vista psiquiátrico, psicológico, sem sendo leigo no assunto, me parece razoável compreender que os sonhos noturnos têm também uma função no processo de autoconhecimento. Mas o que ele diz é o seguinte: ao invés de nós ficarmos apenas reagindo ao passado, né, é olhar para a realidade e partir para a transformação do mundo partindo da compreensão do mundo. Isso aqui é importante também, hein? Não é para partir para a compreensão da ação no mundo sem compreensão, senão é uma atuação cega. Isso é o espiritismo, né, Ricardo? É a própria filosofia espírita, traduz a filosofia espírita, né? Isso, Sandra, perfeito. Isso aqui chama-se valorização ao conhecimento. É isso. O espiritismo valoriza o conhecimento. Esta visão valoriza o conhecimento. Agora, sem dúvida, mas não é o conhecimento, como disse a Márcia, porque uma coisa é o conhecimento meramente especulativo. Isso também é um conhecimento. Eu posso aqui ficar discutindo com vocês muito tempo sobre as ideias de Deus, na história da filosofia, mas isso não produz resultado prático, gente. Entendeu? Essa que é a verdade. A gente não vai conseguir produzir resultado prático. Entendeu? Posso falar agora? Estão me ouvindo? Pode. Estamos vendo você 2 vezes, pode falar. É que eu estou com o computador, mas o meu computador eu tenho que arrumar o som. Não, a questão ali do Flávio, que ele perguntou sobre o mandar o homem à Lua visitar o espaço, eu acho que, enquanto o povo passa fome, eu penso que se o povo passa fome, nós somos grandes culpados disso também, nós temos uma parcela de culpa, se não é uma questão só de Estado e de governantes, e a necessidade de buscar a ciência buscar a ciência é uma necessidade, buscar conhecimento fora é uma necessidade para nós, para a saúde, para tudo. Então, nós não podemos agora deixar de fazer isso, de buscar, né, uma melhoria para a população, porque tem gente passando fome, porque as pessoas passam fome, porque nós temos uma grande parcela de culpa pelo consumo, como disse o Ricardo, né? Porque daí nós patrocinamos algumas coisas, algumas não, milhares de coisas do capitalismo negro, que a gente chama, produz, e essas pessoas, elas são relegadas porque é uma necessidade do poder também, né? Então, é complicado, eu acho assim, que é paradoxo, mas é o que acontece. Não podemos deixar de evoluir.
mas também não podemos deixar as pessoas para trás. Nós temos que evoluir e carregá-las junto. Mas é um papel que Eu acho que todo até cidadão. quero que o Ricardo comente, mas eu já pensei assim também, Cíntia, mas sabe, eu acho que deu uma hora que basta. A gente fica usando isso tudo como desculpa. Não, mas a tecnologia, não, mas nós temos que desenvolver a tecnologia. Temos. Mas, gente, até quando a gente vai suportar essa diferença toda? Até quando a gente vai ver as pessoas morrendo de fome? Até quando a gente não vai parar e falar assim, chega, vamos fazer a divisão, vamos compartilhar, vamos fazer todo mundo ter a vida digna. Depois a gente parte para o espaço que está longe, que conforme a palestra do Alexandre colocou para a gente, nós temos uma impossibilidade infinitamente mínima de encontrar alguma coisa no espaço. Então, não sei, desculpa, não estou nem te contradizendo, estou dizendo que eu já pensei assim como você, acho que realmente a tecnologia tem que continuar, a gente tem que investir, buscar soluções, é isso que nos faz progredir, mas também, ao mesmo tempo, já está parecendo, já está ficando uma coisa muito imoral, ao meu ver, e ver tanta gente no estágio tão ruim, pessoas morrendo com várias situações, e aí as pessoas dizem, não, a responsabilidade é da sociedade, é minha, e eu precisamos parar com isso, gente, está ficando estranho isso. Não sei, Ricardo, se você concorda comigo. Deixa eu só fazer um complemento, Sandra, o que me deixa preocupada, assim, às vezes, com esses pensamentos, é porque a Terra plana vem exatamente de um perfil que se utiliza desse discurso, entendeu? Não, mas eu não estou falando no campo da ciência, estou falando no campo da solidariedade, sabe? Eu entendo, Desse mas mundo difícil eles usam esse discurso hoje para vir exatamente com isso, investir no planeta, investir na população, investir nisso. Então, isso me assusta um pouco. Só que eu acho que as coisas não investem, né? É um discurso vazio, que não investe coisa nenhuma. Não, vazio. E se você tirar de lá, eles não vão investir do mesmo jeito. Essa é uma questão. É o homem, isso é o homem, é a evolução do homem. Então, eu não estou defendendo e nem protegendo, mas sempre vai ter alguma coisa na frente. A priori, sempre vai ter uma prioridade. Se tirar a viagem ao espaço, vai ter outra, entendeu? É assim que funciona, infelizmente. Infelizmente, não que eu seja a favor da manutenção da miséria, de jeito nenhum. Mas, infelizmente, funciona dessa forma. Eu vou passar para o Flávio Tadeu e depois para a Alcione, que eles querem comentar. Eu só quero falar o seguinte, a realidade, gente, ela é contraditória mesmo. Eu acho que isso aqui... Eu fiz um trabalho, quando estava na faculdade, sobre o Maquiavel. E a primeira crítica que é um pensador político, que é bem realista. E a primeira crítica que se faz aos pensadores como Platão é justamente de que eles imaginam sociedades sem contradição. Se você pegar a República do Platão, não tem contradição mais naquela sociedade. Só que as nossas sociedades são contraditórias. Se a gente compreender isso, eu acho que a gente dá um grande passo, né? Então, eu acho que a Sandra não é querer assim, puxar a sardinha para os dois lados, mas a Sandra tem razão por um lado e a Cíntia tem razão pelo outro. Quem tem condição econômica, o seu desejo de se desenvolver vai tocando o barco. É isso aí. Mas realmente é intolerável quando diz a Sandra. Então, de suportar isso. Mas esses processos são contraditórios, os dois existem. Sempre existiram, né? Sempre houve essa, né? Os dois existem. Oi, não, o que eu ia dizer, só complementando, né, que a Cíntia estava falando, a respeito desses investimentos em armamentos atômicos, guerra biológica, né? Todo esse dinheiro que é gasto com isso, por que não destinar isso para tentar ajudar a população a arrumar emprego, entendeu? Porque se você ler esse livro que eu falei, da Era do Capital, o que o Ladislau fala é o seguinte, a riqueza do mundo está detida na mão de 1% da população. Os outros 99% estão a Deus dará, entendeu? Então, quer dizer, hoje em dia, o que acontece? Os caras preferem 1000 vezes fazer a aplicação, tá? Aplicar em letra, não sei o que lá, do que você criar uma empresa que vai gerar emprego, vai gerar tudo.
Eu acho que é assim, sabe? É muito do egoísmo do povo. Para que você precisa ter uma reserva de armas nucleares que você pode destruir o mundo X vezes? Para que isso? Para que gastar tanto dinheiro nisso? Sabe? Eu acho que é assim, o problema maior é que, uma das coisas que eu acho, existe uma determinada nação que quer dominar o mundo todo, entendeu? E eles não aceitam que serem contrariados. É esse que é o problema. Então, existe uma dominação, né, dos Estados Unidos com o resto do mundo. É a minha opinião, entendeu? Então é isso, essas coisas que revoltam. É que nem aqui, você vê 450 mil pessoas morrendo e a palhaçada que está ocorrendo. Ah, não sei quem falou, não sei quem lá não falou, compra vacina, não compra vacina. Enquanto isso, o povão está se ferrando, sabe? É isso que a gente, sabe, às vezes fica meio chateado, meio triste. Obrigada, bom, Flávio. Nada. Obrigada, Flávio. Obrigado. Quem ia falar depois, o Flávio? Alcione. Alcione. Só comentando a indignação que a gente fica, né? Eu me lembro quando eu era estudante de medicina, e eu vou fazer 40 anos de formada, eu era estudante e o professor de pediatria falou para a gente o seguinte, que nenhum animal, nenhum rato deixava seu filhote morrer de fome. Só o homem, que se considerava mais inteligente, o fazia. E passaram passaram 40 anos e a gente ainda vê isso acontecendo. Então, realmente, é uma indignação. Piorou, né, Alcione, nesses 40 anos? Porque a concentração e a globalização pioraram isso muito. Esse exemplo que o Flávio Tadeu deu das armas é pura realidade. O que se gasta com armas, gente? Mas tem dinheiro aí para resolver muito problema, muito problema. Ricardo, é muito louco, porque assim, o país, esse que o Flávio citou, produz muito armamento. Vende o armamento pesado, o país entra em guerra e esse mesmo país que vendeu a arma tem a estrutura para poder ir lá vender a reconstrução, né, daquele país que foi ferrado pela arma que o cara vendeu. Né? É, muito doido. Então, isso não é muito novo, né? Na história toda da humanidade, a gente... Eu vou indicar um livro aqui para vocês, também muito legal. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. O livro Negro do Capitalismo. Gilles Perrault. Escreve no chat, Cíntia. Escreve no chat com o autor, que é mais fácil, por favor. Agora, até aproveitando sobre esse tema, que a Cíntia está indicando o livro e tudo mais, tem o livro negro também eles saíram 2 livros sobre isso. Um é o livro negro do capitalismo, o outro é o livro negro do comunismo, né? Eles estão se degradando aí, né? Cada um está oferecendo o pior do outro lado, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante dizer é o seguinte, na minha opinião, tá? A gente não tem que ter receio de criticar o capitalismo, gente. Né? Isso não quer dizer que você é totalitário, que você quer ditaduras de esquerda, não é isso. É reconhecer que esse sistema econômico ainda está nessa, como disse o Flávio, de comprar armas, né? E vender armas, e a fome ainda está presente. Como vai ser esse novo cidadão? Não sou Bidu nem profeta. Como é que se vai construir um novo mundo? Como é que se vai realizar essa utopia concreta? Mas, certamente, neste momento atual... dentro da história, esse sistema econômico ele é concentrador. Ele é concentrador, é inegável. Qualquer estudioso sério, não precisa ser marxista, mas o Piketty, Thomas Piketty, que é francês, entendeu? Aí, ele está falando, a desigualdade está aumentando. Isso aqui é um dado da realidade. E aí entra aquela questão, como é que vai fazer? Se essa desigualdade aumentar muito, será que
num processo de conscientização, há um processo de transformação... A corda está esticando, né, Ricardo? A corda está esticando. Mas é o que a Márcia falou, ó. A coisa está chegando no limite, né? O que vai acontecer a gente não sabe. Pode ser que essa situação se perpetue eternamente. Pode ser, gente, também. Pode ser que não. Eternamente, muito tempo, né? O Leonardo tinha levantado a mão. Leonardo, pode falar. Então, Ricardo, eu acho que foi muito rica a discussão, e uma preocupação que eu tenho é que o próprio status quo acaba percebendo essa nossa angústia e acaba propondo coisas que não são transformações, mas simplesmente troca de quem tem o poder. Por exemplo, não, agora a Tesla está desenvolvendo um carro elétrico. Nossa, que legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar queimando gás, a gente vai estar queimando carvão para que esse carro tenha energia. Então, acho que a gente que se propõe a fazer os estudos, aprofundar com uma perspectiva mais ampla, quer dizer, o que é melhor para o planeta, o que é melhor para as pessoas, para a gente não cair simplesmente numa troca. Então, deixa a GM de ganhar dinheiro e passa a Tesla a ganhar dinheiro. Acho que a gente tem que ter essa perspectiva, sabe? Acho que a gente, principalmente a gente que é espírita, que se propõe a aprofundar mesmo, não cair numa troca e ser iludido, entendeu? Acho que só... E, assim, maravilhosa a sua conversa, a sua palestra hoje, Ricardo, como sempre, né? Leonardo, obrigado. E essa questão nós estamos pensando em fazer um manifesto aí, né, Alcione? Estamos pensando. Mas, e tem toda uma questão, realmente, que você coloca assim, que por exemplo, eu não entendo desse tema. Isso aí qual é o tipo de energia melhor? Mas eu concordo com você. O que é o melhor para todos, né? Eu concordo. Enfim. Agora, Ricardo, eu queria só comentar uma coisa. Energia solar para carro. Quê? Energia solar. Energia solar. Olha aí, tá vendo? Então, Agora, Cíntia, para a gente fazer as placas de energia solar, o que é gasto de energia na conversão? Então, tem toda uma estrutura por trás. Então, acho que assim, vamos ter a visão do todo, fazer a conta completa, né? Não sei, são discussões e aprofundamentos, né? Eu concordo com você, mas a gente tem que... Olha, quando eu vi... Não dá, né? Quando eu vi aquela imensidão de placas, aquela imensidão de placas no mar que a China colocou para a energia solar, eu fico me perguntando, gente, embaixo, eles tamparam tudo em cima, como é que vai ficar embaixo? Daqui quanto tempo a gente vai saber? É muito complexo. Está coberto de razão, Leonardo. Às vezes a gente troca uma coisa, até que ponto por outra, né? Realmente a gente precisa aprofundar essas questões. É assunto para especialista. Ricardo, muito obrigado. Vai ter mais a semana que vem, gente. Agora, mas tem um assunto nessa área mais fácil. Por exemplo, gente que derruba madeira ilegalmente na Amazônia. Parece que já tem, né, um selo de garantia de que a madeira vem de área. Se a gente orientar o nosso consumo para as empresas que agem eticamente, que não estão correndo por fora, quer dizer, tem uma parte nossa também aí de orientação do consumo. É uma parte que não é a maior, mas também não deve ser desprezada, né? Enfim. Eu só queria falar nós já estamos entrando na palestra da semana que vem, gente, dá licença? Por favor. Márcia, pode falar. Eu só comentar uma coisa antes que eu vou precisar sair, que tem uma reunião agora. Que é assim, ó, entre o capitalismo e o comunismo, nós temos uma gama de outras coisas. Por exemplo, o socialismo europeu, né, que deu super certo para eles. Porque a gente, como espírita, a gente, como espírita, se é a favor do sistema capitalista, que o cerne dele é quem pode mais chora menos, né? Se eu conseguir produzir, se eu conseguir vender, se eu conseguir morar, esse é o capitalismo, né? Então, não precisamos ser comunista, né? Não é essa a questão, uma coisa ou outra. Nós temos o socialismo europeu, por exemplo, que é um... Então, ou outros modelos que a humanidade pode construir
construir, né, gente? É, A gente tem que... é o que eu concordo, é ser de centro, Ricardo. Eu concordo. Como centro. Não, Cíntia, eu acho assim, até é legal a gente discutir essa semana. Eu acho a ideia socialista, sim, até a ideia marxista, o top, mas eu reconheço os componentes práticos muito difíceis. Existem elementos utópicos. Eu acredito que o máximo que nós chegamos é ainda na ordem do capitalismo da social-democracia. É o que eu acredito. Social-democracia europeia. Agora, a social-democracia europeia está sendo desmontada também, gente. Está sendo desmontada por um capitalismo bastante agressivo. Esse estado de bem-estar social. E outra coisa, no mundo ele não foi vigente. No Brasil, em várias partes do mundo, o que nós tivemos é puro capitalismo no processo de exploração da metrópole com a colônia, em termos atuais, digamos assim. Então é muito complexo mesmo, gente. Bom, gente, acho que o Ricardo quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar o nosso tema. Vocês foram tão gentis na participação. Então, quando há uma participação tão grande assim, a gente sente que atingiu o objetivo, que é trazer uma reflexão séria, que é esse o objetivo. Então, fiquei bem feliz. Obrigado pela atenção. Filósofo. Obrigada, Ricardo. Obrigada por sua disponibilidade, pelo seu tratado espírita que você trouxe para a gente. Gente, vamos olhar depois, porque é muito interessante de reler aqueles itens que ele colocou, né? Aquele tratado de como nós espíritas podemos contribuir aí para esse mundo, né? Para essa evolução, para esse mundo melhor, né? Agora, Sandra, só para complementar, desse mundo melhor, você falou também uma coisa que eu achei legal. Pode ser criado novas fórmulas, né? Pode ser criar novas fórmulas. O passado não precisa repetir, o futuro não precisa repetir o passado, gente. Quem disse que é impossível? Porque não deu certo, né? Ninguém pode falar que deu certo. Eu tenho uma pessoa que disse claramente aí que o capitalismo deu certo. Eu falei, mas como é que pode ter dado certo? Com não milhões de pessoas na miséria, essa desigualdade toda no mundo, não é só aqui. Então não deu certo, né? Se o comunismo deu, o capitalismo também não deu. Então temos que encontrar outro. O real suprimiu a liberdade, que é fato. O capitalismo real, ele deu liberdade e deixou as pessoas, muita gente morrer de fome, excluída do processo. Excluídas, né? E aí? Como é que... Então, fazer uma crítica só de um lado ou de outro, penso que não é o adequado. O adequado é a gente pegar a globalidade e pensar nisso, que é possível, sim, que se sonhar com outro mundo, pô. Que seja melhor do que essas tentativas. Como isso aí é a criatividade humana que tem que fazer. É na história. E nós a possuímos, essa imaginação e essa criatividade. Essa potencialidade nós temos. Já existem muita coisa diagnosticada, muita coisa das armas, o dinheiro que se gasta com arma. Tem tanta coisa. Dinheiro não falta no mundo, gente. Já era possível acabar com a fome. É isso. Ô, Ricardo. Fala. Você falando em uma um novo sistema de governo, o pessoal está fazendo uma experiência na faixa de Gaza a respeito do Curdequistão, chama Confederalismo Democrático. Nossa. Eu achei muito interessante isso. É muito interessante. É uma derivação do socialismo. Eu achei interessante. A hora que você tiver a oportunidade de dar uma lida, é legal. Legal. Obrigada, Flávio. Tchau, pessoal. Boa noite e até a semana que vem. Gente, deixa para a gente terminar, viu, Ricardo? Eu tenho não sai não, gente. A gente tem uma divulgação muito importante para fazer agora, que é um evento da CEPA Brasil, que é relacionado ao lançamento do segundo livro da coleção Livre Pensar, da CEPA. E eu vou pedir para a Rita colocar para a gente o cartazinho de divulgação. Vamos participar, gente, vai ser nesse próximo sábado, e aí eu gostaria muito de contar com todos vocês e com a divulgação dos amigos. É o livro sobre a imortalidade da alma, da Cris Santa Maria. Ela já vai colocar para a gente. André, desculpa, é o cartaz ou o vídeo? Pode pôr o cartaz, só para a gente saber o dia, o horário. Tá? O lançamento do segundo livro. Quem quiser já pode baixar o e-book
antes dessa entrevista. É uma entrevista, não é uma palestra, vai ser um bate-papo com o Davi Santamaria. Então, nós vamos ter essa atividade aí no dia 29 de maio, às 16 horas, tá? Vai ser transmitido pelo Facebook da CEPA Brasil. A gente está divulgando aí o ID e a senha, e pelo WhatsApp, por e-mail, quem quiser também pode pedir, tá bom? Divulguem, gente, por favor. Vai ser bem interessante. E esse livro agora está sendo lançado em todos os outros países, né? A gente está lançando então o segundo livro, esse é o primeiro movimento. E para a semana que vem, e para o que a gente tem no mês de junho, a Rita vai compartilhar aí os nossos temas do mês de junho, tá? Está bem interessante. Tem bastante assunto aqui. Depois, em julho, vai ter uma programação especial também. Então, nós temos aí, olha, próxima semana, a Cíntia Locatelli vai fazer para a gente a palestra sobre o espírita e o amor à natureza. A Regina Pedron, no dia 9 de junho, sobre crianças especiais, uma abordagem espírita. O Jaime Lara vai falar sobre o espiritismo, uma filosofia para a vida. No dia 23 de junho, vou falar sobre a música. Sem música, a vida seria um erro, Sandra Regis. E no dia 30 de junho, Vitor Regis vai falar sobre ouvir o outro, uma arte em extinção. Então, tá super interessante aí no nosso mês de junho, tá bom? E para encerrar, eu quero dizer que eu tive uma baita de uma conexão de pensamento com o Ricardo Nunes, porque eu estava escolhendo a música para o encerramento, eu falei assim, nossa, eu queria ver, será que isso tem... Tenho certeza que o Ricardo vai abordar isso, e abordou mesmo. Sandra, então, vamos passar aí. No Facebook, né? Sandra. Isso. Beijos para o pessoal do Facebook. Quem quiser ouvir que música que vai ser, é só assistir depois o que está gravado no nosso canal YouTube, dando o seu like e se inscrevendo lá, tá bom, gente? Tchau, Face. Ô, Ricardo, vamos passar um sambinha, chama-se O Samba da Utopia. É muito legal, vamos ouvir, tá bom? Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia.
a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Bora para a rua gritar, utopia. Muito bom. Utopia concreta ainda. Concreta, né? A utopia concreta. Muito lindo, né? Obrigada, viu, Ricardo? Nós cantamos essa música várias vezes no coral, Sandra. No Voz. É? Que legal. Fomos para a rua gritar várias vezes. Várias vezes. Foi muito bom. Então é isso, gente. Uma boa noite para todos. Tchau. Obrigada, obrigada. Semana que vem, palestra da Cinti, sábado no evento da Cepa Brasil. Tchau. Tchau. Vamos lá. Obrigada, Ricardo. Tchau, gente. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Tchau. Tchau, Alcione. Tchau. Tchau a todos.